Yeah, E aí, cabeça pensante, mente fervilhante, mais um dia, ou melhor, menos um dia. Estamos mais perto cada dia mais do Enem e você que está acompanhando as nossas revisões sabe, né, que a tranquilidade é o nosso ponto-chave. Tudo aquilo que você já estudou, tudo aquilo que você já sabe vai ser usado a seu favor. Então, não se desespere, don't worry, be happy e, como é de praxe, faltam 6 dias, como é de praxe, nós vamos à matriz de referência de linguagens, de códigos e suas tecnologias, e nós já vimos aí, aqueles domínio da linguagem, qual que é a compreensão dos fenômenos, situações, problemas, enfrentar situações, problemas, construir argumentação e também elaborar propostas, a diferença entre competência e habilidade, que são coisas que não vai ser cobrado diretamente isso de você, você não precisa decorar, nem saber, nem estudar isso, mas eu quero que você tenha este conhecimento do que está sendo, de como está sendo cobrado de você aquilo que você já estudou. Em relação a relação entre linguagens, que a gente já falou, do corpo e da mente, da arte, educação física e a língua estrangeira moderna e a língua portuguesa, linguística, gramática, entre outras questões culturais, identitárias que são colocadas. Depois, ontem nós vimos texto, contexto e estilo, e hoje, dia 28, nós vamos para a competência número 6, que preza pelo seguinte, só uma coisa, esclarecendo, lembre-se, a competência, ela é meio que o conteúdo da coisa, o que está sendo pedido, e a habilidade é mais ou menos como você resolve, ou como você utiliza essa competência para conseguir resolver alguns problemas, entre outras coisas que estão lá no eixo cognitivo, e vamos em frente. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Então, sistemas simbólicos de diferentes linguagens como meios de organização da cognição, do conhecimento sobre a realidade, certo? E aí ele coloca mais continuando significado, expressão, comunicação e informação. Quais são as habilidades que estão relacionadas a essa competência? Identificar os elementos que concorrem para a progressão, o desenvolvimento temático e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Então, nós temos gêneros textuais aqui, por exemplo, a diferença entre uma notícia e um artigo de opinião. Ou os elementos coesivos, as conjunções, os pronomes que retomam as palavras, então isso também pode estar relacionado ao conteúdo. A habilidade 19, analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Muito importante, a palavra interlocução, ela quer dizer a relação entre locutores, os interlocutores. Locutor, aquele que fala, e o outro, o locutário, aquele que está escutando. Você aí, então, a minha mensagem para você e depois a sua mensagem para mim, por exemplo, você manda um like, você está respondendo, está sendo um locutor e eu estou sendo um locutário. Então, esta relação de dinâmica, da comunicação, um envia, o outro responde, assim por diante, constrói o sentido da coisa e ele fala sobre a função da linguagem, a função metalinguística, a função poética, entre outras coisas. Tem alguns vídeos aí que nós já tratamos sobre isso, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook também. Então, atente-se para isso, As funções da linguagem, elas são elementos de como a gente, ou os motivos pelo qual a gente estabelece comunicação, certo? E, na habilidade 20, reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. A maneira como a língua se torna um patrimônio e também refere-se à nossa identidade, aquilo com o que a gente se identifica. Preste atenção, porque isso pode estar relacionado, por exemplo, à gíria de um determinado grupo. Isso constitui uma identidade entre eles. Então, a maneira como eu falo
representa aquilo que eu sou, né? Então, as gírias dos skatistas, gíria dos cowboys, gíria dos boleiros e por aí vai, certo? Vamos seguir, que agora nós começamos pela questão. E aí, olha lá, KNNAP ou KNAP, linha fina, comunicação empresarial. Então, o texto fala sobre comunicação empresarial. Nós não vamos ler o texto porque lemos sempre o enunciado e a referência antes, para ter um norte de leitura. Qual é o nosso norte de leitura? Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa, porque a atividade escrita notadamente possibilita. E aí você fala, o que é a função conativa? Eu perdi esta aula. A função conativa é a função apelativa. É aquela que quer que o meu locutário se convença. Então vamos supor, em breve nós lançaremos um curso de revisão de todos os conteúdos do Enem, de todas as áreas do Enem. Isso não é um exemplo fictício, isso é um exemplo real. E aí eu vou querer convencer você, vou querer estabelecer com você uma relação de convencimento. Não, você usa o meu curso, vai ser bom para você. Então, e realmente vai, na verdade, né? Então, essa relação é uma relação de função conativa, função apelativa, em que eu quero que o meu interlocutor se convença daquilo que eu estou falando, convencer ele. Então, compre batom, tinha uma propaganda lá que chamava compre batom, tem outro que fala beba Coca-Cola, beba quem? Beba você mesmo, beba a Coca-Cola. Então, ele está como se quase que uma ordem, né, um pedido para que você execute a ação que eu estou estabelecendo. Então, compre o curso do GPS de leitura e interpretação, GPS do Enem. Esse vai ser o curso, vocês vão ver. Em breve vocês terão mais notícias. Então, vamos lá. Então, ele quer saber a função conativa, da função de convencimento, certo? Mas Paulo Freire, não interessa. Lembre-se, apegue-se ao enunciado. Ele quer saber a função da linguagem, porque a atividade escrita notadamente possibilita. Então, eu tenho que saber o que a atividade escrita possibilita para eu identificar isso. Escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal. Disse o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire, na abertura de suas cartas a Cristina, revelando a importância do hábito ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão e disseminação de seus pontos de vista. Freire destaca especial importância à escrita pelo desejo de convencer outras pessoas, de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem na realização de seus sonhos. Então, percebam que a ideia do texto é fazer com que eu convença o outro, né? O Paulo Freire, que é um texto de KNAP que retrata a ideia de Paulo Freire. O enunciado está pedindo para Paulo Freire, então eu tenho que descobrir qual que é a ideia do Paulo Freire retratada por esse texto. Então tem uma voz fazendo a ponte aí entre o pensamento do Paulo Freire e eu que estou lendo esse texto. Vamos lá. Então, segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer em alguma medida a função conativa porque a atividade de escrita notadamente possibilita. Olha só, se eu não soubesse o que é conativa, não se desespere. O texto disse para você o que ele precisa. Convencer outras pessoas. Aqui está entre aspas. São as próprias palavras do Paulo Freire, colocadas, citadas pelo outro autor. Isso fica muito mais fácil da gente identificar. Então vamos lá. Por que a atividade escrita possibilita? Né? Levar o leitor a realizar ações? Expressar sentimentos do autor? Despertar a atenção do leitor? Falar da própria linguagem? Repassar informações? Dessas daqui, você fala, mas não tem nenhuma que é convencer, e agora? Para que ele quer convencer? Volta no texto de novo. Esse ir e vir do texto enunciado e alternativa é um movimento rápido, certo? A gente está fazendo devagar para você entender esse caminho. Olha lá, convencer as pessoas de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem. Então, fazer com que as pessoas tomem uma ação, levar o leitor tomar uma ação. Mano,
olha só o quanto, né, a expressão aqui da comunicação trouxe para a gente uma clareza sobre o que é a função conativa. Então, sinceramente, não tem erro, não tem jeito, vai ser muito tranquilo para você fazer essa avaliação. Já está acompanhando aqui, ó, já está de boa. É isso aí, um bom português para vocês. Estejam atentos ao Instagram, ao Facebook e também ao YouTube, porque vai começar a rolar um curso muito bom que eu já conversei com vários professores, já fizemos a captação das aulas da primeira semana. Ciências Humanas e Linguagens vai estar em peso para você fazer aquela revisão assim, ó. Uau! Estou tranquilo, vou apenas realizar a minha provinha de 90 questões. Não é uma provinha de 90 questões, mas a tranquilidade vai estar com você. É isso aí, até mais.